Falamos de um monte de acidente, né? Eu vou falar de um vídeo e mostrar que provavelmente a senhora deva ter visto em grupo de WhatsApp ou até mesmo em outros programas de TVs que também fazem esse enfrentamento. Olha, não tem semana que na rodovia Mário Andreasa, dentro de Várzea Grande, crianças foram atropeladas. Hoje pela manhã o Didio participou do meu programa no rádio e ele emprestava exatamente essa informação porque uma ouvinte mandava mensagem dizendo a dificuldade de fazer a travessia de um lado para o outro em frente ao shopping Goiabeiras. Citei o shopping como referência. E o Didio estava na audiência e falou, Popão, não só em frente ao shopping Goiabeiras precisa colocar a sinalização, como também na Doutor Meireles, no Tijucal. Uma mãe levando os filhos para a escola, fazendo a travessia em cima da faixa de pedestre, foi atropelada. Primeira pergunta é, quem estava dirigindo parou, prestou socorro para as crianças, como é que estão elas e a mamãe, Didio? Por favor. Vamos lá, Popão. Se trata de uma mãe de 38 anos de idade, que juntamente com as crianças de 5 e 8 anos de idade, durante a manhã, por volta das 7h10, conforme o relógio estiver correto, a mãe estaria indo para uma escola, saindo do Tijucal, indo para o Jardim dos Ipês, que é do outro lado da avenida. Ela, levando as crianças para a escola, ela fez o correto, esperou os carros passar, mas chegou um determinado momento que ela foi para a faixa de pedestre. A faixa de pedestre ela é sinalizada na vertical, porém, com esses temporais, com chuva e sol, a faixa no chão ela vai se apagando. Então, há a possibilidade, ou essa senhora que estaria aí com a criança de colo na parte da frente como passageira, quem estaria conduzindo o carro não percebeu que a mãe estaria com duas crianças atravessando. O impacto foi tão forte que aparentemente quem vê o vídeo fala assim, essa mãe não se machucou. Mas depois que o sangue esfriou, ela sentiu fortes dores, está sob observação no hospital, onde ela colaborou com essa reportagem, trazendo informações daquilo que aconteceu na Avenida Doutor Meireles, na divisa entre o bairro Tijucal e o Jardim dos Ipês, Popão. Eu só vou falar o que a audiência está percebendo, na moral, pô. O que falta é educação para nós no trânsito. Eu estou colocando nós para não ser deselegante nas palavras. Pô. A faixa de pedestre, por mais que ela precise estar melhor ainda a visualização, ela está marcada ali, poxa, dá para perceber. E outra, pô, há uma escola ali de frente a todo o movimento. Então, ali, ó, essa imagem aí, tira só um pouco as letras ali. Eu concordo, vovô, ela precisa estar ainda melhor, mas olha a placa ali, pô. Olha a placa ali avisando que é uma travessia ali. E olha ali, por mais que esteja precisando colorir a travessia na faixa de pedestre, dá para o motorista e motociclista perceber. A senhora, dá para a gente também perceber. Olha lá, ela espera o que seria o momento oportuno para fazer a travessia, pô. E ela faz a travessia. Olha lá, ó, quando ela coloca o primeiro pé na faixa, o carro já estava visualizando, poxa. Então, assim, com todo respeito, a gente provoca aqui a CEMOB para fazer a parte dela, mas nós, enquanto motorista, enquanto motociclista, também, pô. Precisamos cada vez mais fazer a nossa parte, pô. Play, vai. A nossa equipe de reportagem está na Avenida Doutor Meireles, o bairro Tijucal. Na verdade, divide o bairro Tijucal com o Jardim dos Ipês. E foi nesse ponto, logo aqui à frente, que uma mãe parou para poder fazer a travessia de uma faixa de pedestre. E de acordo com informações, a mãe acabou sendo atropelada. De acordo com o boletim de ocorrência, esse atropelamento, envolvendo a mãe e duas crianças, foi registrado durante uma manhã aqui na Avenida Doutor Meireles, no bairro Tijucal, em Cuiabá. De acordo com as informações da própria vítima, um carro avançou a faixa de pedestre e atingiu a mulher de 38 anos de idade e dois filhos de apenas 5 e 8 anos de idade, que estavam a caminho da escola Ministro Marco Freire, que fica no Jardim dos Ipês, do outro lado da travessia. As crianças sofreram escoriações leves e passam bem. Já a mãe foi levada até o Hospital Municipal de Cuiabá, o HMC, com dores pelo corpo e segue em observação. A faixa de pedestre, segundo moradores, está desgastada e mal sinalizada, o que pode ter contribuído para o acidente. Em um vídeo gravado do hospital, a mãe explica que atravessa com os filhos, quando o veículo surgiu de repente e não reduziu a velocidade. Em outro áudio, ela relata que só procurou atendimento após começar a sentir dores mais intensas horas depois da batida. O caso deve ser investigado para apurar a responsabilidade. E se houve falha na sinalização,
ou imprudência do motorista. Somos atropelados ali naquela faixa de pedestre em frente à Matercal. As crianças estão bem, vieram mesmo para fazer um raio-x, a Maria bateu a cabecinha. Assim, mas eu recordo que eu dei uma parada e estava conversando com as crianças, que tinha que olhar, sinalizar para poder atravessar. Daí, como o motorista vinha, eu vi que eles estavam brincando com ele, com a esposa, estavam assim, dava para ver que eles estavam conversando, ele estava com o bebê, estava brincando. Eu falei, vão parar. Deduzi que eles iriam parar. Ali é uma faixa de pedestre. A obrigação do motorista é parar. Tá vendo ali? Falar que não me viu, como ele mesmo falou, que ele foi fazer a curva ali e não me viu. Ele não fez a curva, ele veio reto. Ele não saiu da 238, ele veio reto. E um pouquinho antes tem um quebra-mola. Então, assim, quando eu vi, eu já vi assim a minha filha embaixo do carro, não sei se foi isso mesmo, mas eu tive assim, eu tenho essa lembrança, a minha filha meio que entrando debaixo do carro, eu puxando ela e eu puxando eles para a calçada. E assim, eu não consigo me lembrar totalmente, porque assim, o choque ainda está muito grande, mas se há uma faixa de pedestre, se há uma sinalização, ali ele já tinha que ter reduzido, porque ali é travessia de crianças que vai para a escola todo dia nesse mesmo horário. Eu que machuquei mais, né, meu lado esquerdo, sinto muita dor, tá doendo a caixa do meu peito, tive uma queimadura asfáltica no pé, no dedão do pé direito, e agora estou esperando a avaliação do médico, já fui atendida, já fiz raio-x. Acabei de sair da sala de raio-x. Meus raio-x não houve fratura, graças a Deus. Já fiz raio-x, estou bem assistida. E obrigada a todos pela preocupação. É possível ver que há sinalização demonstrando a faixa de pedestre, tanto para quem vai ou para quem vem. Do lado de lá é o Jardim dos Ipês, do lado de cá é o bairro Tijucal. Mas a faixa um pouco apagada acaba colaborando com aqueles que estão aí no sentido do centro ou no sentido dos bairros. É algo a se repensar, se deve pintar novamente ou reforçar essa faixa que aqui está um pouco apagada. Com imagens de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Didio, permita, não é discordar de você não, permita acrescentar outras informações. Você foi pro local. Tem uma imagem ali que você está praticamente embaixo da placa, sinalizando que ali é uma travessia. Olha a placa aí. Lá, aquele carro está parando, porque tem um quebra-mola antes da faixa. E também tem um quebra-mola do outro lado. É muito ruim a gente se comportar fazendo juízo de valor no ar-condicionado no estúdio. Eu não estou aqui para dificultar a vida de ninguém, de verdade. Mas, poxa vida, dava para ver sim, pô, a mãe e as duas crianças. E a primeira pessoa ali é um adulto, porque se fosse a menina que estivesse no lugar da mãe, o carro ia atingir a cabeça da criança, pode perceber. A mãe era a primeira a estar ali com a mão na criança. Se a criança estivesse no lugar dessa senhora, o carro, quando atropelasse e quando atropelou, ia atingir a cabeça da neném. Tá ali, poxa. Então, melhoras para a filha da senhora, melhoras para o filho da senhora, melhoras também para a senhora. E como, infelizmente, aconteceram outros acidentes parecidos, a audiência se manifestou no PopZap. Então, antes de eu ir para outro assunto, eu preciso interagir com quem me dá audiência. Por favor, senhores. Oi, Pop, bom dia. Estou assistindo aqui seu programa agora ao vivo. Obrigado. Essa senhora aqui, ela é a vizinha aqui, mora na rua de casa aqui. Aí na do Meirelles aí, tem esse semáforo aí, só que ninguém respeita. Passa todo mundo aí correndo, motoqueiro, carro, e tem a placa, como que você está falando agora aí, no vídeo ao vivo aí. Tem a placa. E tem câmera. Só que aí tá muito perigoso e aos sábado e domingo estão fazendo racha. Eita! Motoqueiro passando. Aí vão ver as autoridades aí, né? Pessoal da CEMOB, né? Pintar essa faixa aí, porque a pessoa vai, pisa e carro e moto não respeita. Então, irmão,
A Mário Andreasa só falta ter luz fluorescente na faixa, pô. Com todo respeito. Só eu discordar, não vamos criar uma animosidade entre nós, não. Eu não concordo, patrão. Porque lá na Mário Andreasa, dentro da cidade de Várzea Grande, a faixa de pedestre só falta ter luz fluorescente, pô. E ainda assim, carro e moto não para. A culpa não pode ser só da CEMOB, é nossa, motorista, motociclista, pô, que não pratica a educação, que tá com a cabeça longe, que tá olhando pro celular, ao invés de olhar pra frente. Eu não tô ensinando ninguém não, nego velho, só tô mostrando ali. O carro não estava numa velocidade alta. Se tivesse, ia ser ainda pior do que foi. Eu vou partir. Me dá só mais 2 áudios, comando. Eu não consigo ouvir tudo isso. E aí eu vou para um outro assunto, que é um Pop Zap, tá? Por favor. Bom dia, Pop. Tudo bom? Eu tô aqui assistindo essa matéria aqui da faixa de pedestre. Isso aí é tanto a má sinalização, né, que dá para ver que está bem apagada, e também a falta de educação, né, dos motoristas, porque eu vou falar a verdade para você, Pop, a gente que anda de a pé, que necessita de estar, né, transitando na via, eu vou falar para você, não é fácil. Às vezes, Pop, a gente tem que colocar o pé na faixa e ainda sinalizar com a mão, pedindo para parar, para você poder parar. Isso aí. Porque às vezes você fica na faixa de pedestre por alguns minutos esperando que parem, porque não para. Ali, principalmente aqui nesse banco da Caixa Econômica da Couto Magalhães, que tem uma passagem meio elevada, tem vezes ali que você fica parado ali e não para não. Você tá entendendo? Então, assim, a falta de educação dos motoristas é muito grande. É muito grande. Infelizmente. E a senhora está correta. Infelizmente. Só mais um áudio, e aí eu vou para a estação da Bispo, lá no centro da capital, mostrar um vídeo que a telespectadora enviou. Por favor. Esse carro que atropela a mãe e os filhos na faixa de pedestre aí, ele está tudo errado. Primeiro que não respeita nada. Eu vi. Segundo que ele está com a mulher na frente, com uma criança no braço. Vi também. Ele é irresponsável. Eles têm que ser punidos. Obrigado, dona. Eu também percebi. Tive a mesma percepção da senhora.